Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro módulo do curso, onde a gente vai estar falando sobre avaliação da posição. A gente vai olhar para esse ponto sobre várias perspectivas. Em primeiro lugar, por que é tão importante assim avaliar uma posição? Avaliar bem, né? De que forma que isso faz alguma diferença? Esse é um primeiro ponto importante da gente esclarecer, porque muita gente tem dúvida. E em segundo lugar, como fazer isso de uma maneira mais organizada, mais lógica, mais racional? Né? Porque essa é a palavra-chave aí de todo o nosso curso, que é a lógica. Né? Eu quero sempre manter isso muito presente. Né? Eu acredito assim, firmemente que o xadrez é um jogo lógico e a gente deve tentar transformar as nossas decisões em algo assim, o mais lógico possível, né? O mais racional possível. E nesse sentido, a gente não poderia possivelmente pular aqui a parte da avaliação, porque tudo passa pela avaliação, pessoal. Então, o que eu estou tentando dizer com isso? O tempo inteiro na partida, a gente está avaliando coisas. Então, quando você está calculando uma linha, sabe, você está em dúvida entre jogar um lance ou outro, você está ali calculando coisas, você está sempre julgando as posições, você está sempre avaliando posições. Então, mesmo que você não perceba, o seu cérebro está o tempo inteiro fazendo isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter passado, por exemplo, pela situação de pensar que a posição era muito ruim, quando na verdade não era. E aí, quando a gente pensa que a posição é muito ruim, a gente começa a jogar de acordo com isso. Então, quer dizer, a gente já desanima, né? Ou seja, essa é uma coisa muito natural, né? O desânimo, e a gente começa a tomar as nossas decisões de acordo com isso. Da mesma forma que se a gente faz o contrário, ou seja, julga que a posição é boa sem ser, a gente também, sabe, se empolga e às vezes não é o caso de estar se empolgando com nada, né? Às vezes a gente deveria estar tomando cuidado. Então, assim, mesmo que se a gente não tentar transformar o processo aqui de tomada de decisões em algo mais lógico, a gente vai acabar fazendo isso de qualquer jeito, só que de maneira muito mais desorganizada. Então, o que a gente não pode evitar no xadrez é não fazer, né? É impossível uma pessoa que joga xadrez sem avaliar coisas o tempo inteiro. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar esse tópico de maneira... a gente começar por esse tópico, na verdade, antes de passar para qualquer outro. Porque esse não é menos importante do que nenhum outro. Então, uma coisa que a gente vai fazer aqui nesse nosso primeiro módulo, pessoal, é estabelecer como avaliar uma posição de maneira mais equilibrada. Ou seja, quais são os fatores mais importantes numa posição geralmente? Né? O que é que a gente deve priorizar no momento de estar avaliando posições? E claro que nesse nosso vídeo aqui introdutório a gente vai tocar em todos esses pontos, tá? Só que a gente vai simplesmente mencionar esses assuntos. Aqui vai ter um muito presente. E na sequência a gente vai falar sobre cada um deles de maneira mais profunda, né? Onde a gente vai falar sobre algumas coisas que eu tô certo que para a grande maioria de vocês vão ser informações muito importantes aí na hora de avaliar a posição na partida. Então, eu estou tirando alguns minutinhos aqui para esclarecer isso, pessoal, para que vocês entendam um pouco como que a coisa vai acontecer aqui, não só nessa aula, como também nas aulas seguintes de avaliação de posição. Né? Agora, claro que se a gente não entender a importância disso, pode parecer que a gente deveria simplesmente pular essa parte, né? Porque parece muito mais importante a gente aprender alguma coisa mais de xadrez, mais técnica, mas na verdade tudo passa por isso aqui. Então, dito tudo isso, eu quero agora passar para os lances, tá, pessoal? Eu quero passar aqui para a partida e a gente vai entender um pouco como que isso se aplica a uma posição real aqui de uma partida, uma posição complicada. Vocês podem ver, agora sim eu vou passar aqui para o tabuleiro, vocês podem ver que essa é uma posição extremamente complexa, quer dizer, não tem nada de comum aqui. Imediatamente a gente já bate o olho e nota que tem um peão aqui em C6 por algum motivo. Isso não é muito normal, né? Geralmente esse peão estaria em algum outro lugar, mas esse peão está ali em C6, nem se sabe como é que ele chegou até ali. Mas isso aqui é uma partida real mesmo entre o Andarikin e o Topalov. O fato é que esse peão chegou ali de alguma maneira. Só que ele não chegou ali de graça, né? A gente pode ver que também tem algumas coisas estranhas aqui na posição do branco. Tá? Uma primeira coisa que chama um pouco a atenção é a situação um pouco esquisita ali do rei de D1. Mas tudo bem.
Tô só mencionando algumas coisas aqui que a gente repara assim que bate o olho aqui. Agora, aqui é importante esclarecer também que jogo branco, mas assim, o exercício que eu queria fazer com vocês aqui agora, pessoal, é o seguinte: qual seria a maneira, digamos assim, desorganizada de fazer as coisas aqui? É imediatamente pensar em fazer algum lance. Não sei, a gente pensa em fazer um lance e faz. Né? Não sei, a gente vê alguma peça mal colocada aqui e já tenta ajeitar essa peça de alguma forma e simplesmente joga o nosso lance. Agora, o que eu estou propondo é que antes da gente entrar nesse processo um pouco que seria um pouco desorganizado, a gente tentar dar uma certa estruturada aí nos nossos pensamentos. Então, vamos tentar avaliar isso aqui, pessoal. Eu, inclusive, sugiro que vocês separem uns 5 minutinhos para pensar sobre essa posição. E depois vocês comparem com o que a gente vai falar aqui ao longo dessa aula. Então, muito bem, pessoal. Assim, a maneira que eu vou propor para vocês de avaliar uma posição, ela basicamente consiste em 3 quesitos. A gente vai tentar reparar nesses 3 quesitos e eu vou falar por ordem de importância. Tá? Então, ou seja, em situações de conflito, quer dizer, que você está em dúvida se você prioriza uma coisa ou outra, você deve tentar priorizar aquela que está em primeiro lugar. Eu sei que eu estou falando aqui sobre algo que pode não estar muito claro ainda, porque não está no tabuleiro, mas logo eu vou passar essas explicações pelo tabuleiro, tá? Então, em primeiro lugar, segurança dos reis. Então, no momento de avaliar uma posição, a gente deve tentar observar como estão os 2 reis. Se você tiver com problema com o seu rei, toda posição costuma estar com problema. O que está em problema com o rei? É o seu rei estar exposto. Ele está vulnerável aqui a ataques de alguma forma. Ou ele está desconectando as suas peças. Né? Por exemplo, nesse caso, estando ele em D1, ele corta a comunicação aqui das torres, que é uma coisa importante no xadrez, as torres estarem conectadas. Então, o rei em D1 tem esse problema. Então, em primeiro lugar, a gente deve observar isso. Parando para reparar como é que estão os 2 reis aqui, pessoal, eu diria que a situação do branco ela é um pouco mais delicada. Porque pode parecer que o rei de G8 também está exposto. Mas, na verdade, aquele rei não está tão exposto assim. Claro, esses peões aqui estão mais avançados do que o normal. Né? Geralmente, esses peões estariam ali na casa de G7 e na casa de H7. Só que, ao mesmo tempo, não tem nenhuma peça nossa ali em volta para atacar ele exatamente. E também, esse rei em G8 ele não está atrapalhando as torres de se conectarem. Né? Vocês percebam que no momento que esse bispo sair daqui, as torres já conseguem conversar ali entre si. Então, esse rei de G8, pode ser que ele não seja um rei brilhante, mas ele também não é um grande problema ali para o preto. Não se comparado ao rei de D1. Esse sim preocupa mais. Porque olha bem para esse rei em D1. Né? Olha só que coisa estranha, porque... Bom, aqui em D1 por si só ele já está um pouco vulnerável, mas o principal é que para onde é que eu vou com ele? Porque assim... Claro que imediatamente com isso a gente já começa a calcular algumas coisas, mas imagine que a gente fizesse o lance rei E2 aqui, por exemplo. Depois de rei E2, nosso adversário pode jogar G4. E vão acontecer algumas trocas aqui em G4, e o problema é que esse cavalo não pode sair daqui. Né? Vejam que se esse cavalo sair para qualquer lugar, está caindo aqui o nosso peão. Dama por F2 está chegando e a gente está perdendo a partida. Então, por essa razão, que aqui atrás... A gente não pode jogar rei E2, mas se não pode jogar rei E2, joga o quê, né? E como é que eu resolvo? Porque o rei tá ali no caminho, eu preciso, sabe... Bom, a gente para aí, tá? Porque a gente tá avaliando, a gente não tá pensando em lances, a gente tá só avaliando os problemas primeiro. Então, a gente já notou que tem um problema ali com o rei, e a gente já falou também que a segurança do rei é número 1. Ou seja, a gente tem um grande problema aqui pela frente. É importante que isso fique claro. Ok. Passado isso, a gente vai para o segundo ponto, que é atividade das peças. Tá? Então, reparem a ordem de importância disso. Então, em primeiro lugar, segurança do rei. E em segundo, atividade das peças. Então, quem tem as peças mais ativas? E aí, nesse caso, também fica parecendo um pouco que o preto está se saindo não tão mal. Sabe? Porque, tudo bem, a gente tem o nosso cavalo muito bem posicionado aqui em D4.
Tá? Esse é o orgulho aqui da nossa posição. Esse bispo aqui de B5 também está muito bem situado. Agora, não é muito claro o que a gente está ameaçando, o que a gente está fazendo, porque assim, esse peão aqui de C6 ele não vai a nenhum lugar sem o apoio das nossas peças. E no momento não parece que as nossas peças estão fazendo algo assim de tão importante, né? Agora, já o preto, pessoal, preocupa um pouco mais, porque esse cavalo aqui de E4, ele toca já aqui no ponto de F2, que é um ponto bem sensível da nossa posição. A dama de F6 também está apontando aqui para a casa de F2, o que também é um problema. A gente já viu ali na variante do G4, por exemplo, onde isso atrapalhava a gente. E esse bispo aqui de B4 também incomoda um pouco, porque ele está cortando aqui, né, o nosso rei. A gente não consegue passar pelas casas ali que o bispo está controlando. Tudo isso são problemas, né? Agora, então, se a gente parar para pensar sobre esses aspectos, gente, dá para entender aqui a coisa de que o branco está com alguns problemas, tá? Mas tudo bem, agora vamos passar para o último. Então, olha só, esse é o último na nossa lista, que é material. Tá, então, a grande maioria das pessoas, de maneira intuitiva, tende a pensar que o material é a coisa mais importante que existe numa posição. Mas é a coisa menos relevante. Claro que aqui a gente precisa também contar com uma certa... Eu estou me referindo, por exemplo, a situações onde o material, a menos ou a mais, ele é pequeno, né? Então eu estou falando de situações de peão a mais, às vezes de 2, mas é claro que se a gente estiver falando de peças inteiras, aí são cenários um pouco diferentes. Mesmo assim se aplica, mas aí a gente precisa tomar mais cuidado. Mas de um modo geral, o peão ele vem em último lugar. Tá? Ou seja, material vem em último lugar. Segurança do rei, atividade das peças são as coisas mais importantes. Como esse é um vídeo de introdução, claro que tudo isso ainda pode parecer um pouco abstrato. Mas ao longo desse curso, a gente vai mostrar exemplos concretos onde entender isso de maneira equivocada leva a decisões erradas. Então, esse é um ponto muito importante. Bom, então, o que a gente tem aqui por enquanto, gente? A gente, em relação ao material, a gente tem um peão a mais. Então, essa é a nossa única vantagem, porque esse peão aqui de C6, ele é um peão a mais nosso. Porque, claro, o preto, ele não poderia ter conseguido tudo que ele conseguiu gratuitamente, né? Então, ele só se ativou e fez tudo isso porque ele sacrificou um peão. Então, o que é que o preto está argumentando aqui? Ele está dizendo, ok, você tem um peão a mais, que é esse aqui de C6. Ele está argumentando isso para o branco, né? Só que eu tenho peças mais ativas e eu tenho um rei mais seguro. Portanto, a minha posição provavelmente é mais confortável. Agora, o branco, por outro lado, o que ele pode estar pensando é assim. Bom, eu tenho problemas de coordenação entre as minhas peças. A gente já mencionou, por exemplo, a falta de comunicação das torres. Eu tenho um rei vulnerável, só que eu tenho um peão a mais. Então talvez eu consiga manter aqui os danos sob controle, graças a esse peão a mais. Tá, mas de um modo geral eu estaria muito mais preocupado em jogar de brancas, tá? Porque a gente tem problemas mais graves, a princípio. É que também a gente também precisa pensar que o peão a mais que o branco tem não é qualquer peão, né? É um peão que está ali controlando casas bem relevantes, né? Porque se esse peão tivesse em qualquer outro lugar, pessoal, imaginem, não sei, a gente voltar esse peão aqui para B3. Claro que aí eu estou forçando um pouco a barra, mas imaginem esse peão voltando para B3. A gente teria o peão a mais, só que não é um peão particularmente importante. A gente está perdendo nos outros quesitos, portanto a gente está entre pior a muito pior. Agora, aqui, o branco, de maneira inteligente, vai conseguir manter os danos sob controle. E vai, inclusive, ganhar uma ótima partida. Agora, vamos lá. Por onde a gente começa? E é aqui que vem a coisa. A gente precisa começar pelo mais importante, tá? Nesses casos. Então, quando a gente está avaliando uma posição, a gente deve tentar priorizar essa ordem que foi mencionada. Então, o rei está com problemas? A gente precisa resolver isso agora. Tá? A gente não pode deixar isso para depois. Olhem só, observem bem como o Andrei Kim vai resolver esse problema nessa partida. Rei C1. Esse lance ele pode parecer completamente absurdo. Por que o rei está melhor em C1 do que em D1, por exemplo? Né? Os dois lugares parecem horríveis para ele, mas ele teve uma ideia, que é levar o rei para B1
e levar o rei para A2. Aí vocês podem estar pensando, pô, mas isso custa tanto tempo, né? Será que vai dar para eu jogar, fazer rei C1, fazer rei B1, fazer rei A2? No geral, pessoal, a gente nunca tem tempo de fazer 3 lances desse jeito. Só que aqui sim, o Andrei Kim pesou que isso era tão importante que valia a pena ele tentar usar esses tempos aí para esconder o rei. Tá? E ele teve muito sucesso nisso. Claro que aqui a gente está ignorando um pouco a parte do cálculo que precisa existir para fazer esse lance, mas vocês precisam entender que tudo parte da coisa lógica. A gente precisa entender o que a gente precisa fazer com a posição, para em segundo lugar, aí então a gente começar a fazer cálculos e ver o que é que dá para a gente fazer, né, de maneira mais específica. Então, de modo algum, a gente deve começar calculando, fazendo coisas. Não, a gente precisa entender o problema primeiro, para daí então tomar algum tipo de providência. Né? Então, por isso, o rei C1 aqui é um lance altamente inteligente. O Topalov, que era o jogador de pretas, tentou jogar bispo C5, tentando colocar pressão ali no cavalo de D4. E o Andrei Kim não se intimidou com isso e fez o lance rei B1. Então, ele simplesmente continua com o plano dele, porque o que ele está pensando é o seguinte: o meu problema mesmo é o meu rei. Se eu conseguir resolver isso de alguma maneira, problema resolvido, a minha posição vai melhorar. Tá? Eu posso ter certeza que a minha posição vai melhorar. Porque aí eu posso ficar tranquilo em relação a isso e então focar em ativar as minhas peças. Tá? Então reparem que precisa ir para a ordem. Né? A gente não está tentando capturar mais material, a gente está tentando resolver o problema do rei para então tentar ativar as nossas peças de alguma maneira. Tá? Então, mais um problema de cada vez. A gente não deve se preocupar com isso por enquanto. Então aqui veio o torre 8. Esse lance torre 8 mostra um pouco também que o Topalov ele não tinha, por enquanto, uma ideia muito clara do que fazer nessa posição. Porque ele não está fazendo lances assim, muito incisivos de ataque. Né? Ele está mais ajeitando a posição dele ali, esperando um pouco para ver onde é que o branco está indo com esse plano dele. E aí, pergunta feita. E a resposta chegou, rei A2. Eu gosto muito desse plano, mas principalmente, assim, da urgência que ele entendeu que era executar isso aqui. Então não é daqui a pouco, é agora. O rei tá com problema, cara, eu preciso resolver isso já. Não é depois, é agora. Porque ou eu resolvo isso agora, ou eu tô priorizando as coisas erradas e isso não vai fazer bem para minha posição. Tá, então, por isso eu preciso focar aqui no que é mais importante. Então, depois de rei A2, o Topalov teve uma ideia interessante aqui de ativar as torres dele, que foi torre A7. Porque agora ele consegue, em alguns casos, trazer essa torre aqui para E7 e conectar finalmente as peças dele. E agora, pessoal, o Andrei Kim pensou o seguinte: ok, resolvi o meu problema mais imediato, que era o do meu rei. Hora de eu pensar em organizar e harmonizar as minhas peças. Então ele veio. Torre de AD1. Então reparem que agora está tudo muito bem conectado. Né? A torre agora foi centralizada. O meu rei está num lugar extremamente seguro aqui em A2. E já dá para dizer que a posição do branco é inclusive melhor. Porque agora, se a gente for fazer aquela avaliação tudo mais uma vez, já não é mais claro quem tem as melhores peças. Os dois lados estão bem nesse sentido. Só que o meu rei de A2... ele está bem mais protegidinho ali do que aquele ali de G8. Porque aquele de G8 a gente consegue imaginar lances como G4 ou H4 aqui para o branco. Enquanto que do outro lado parece que a gente está muito bem fechado ali pelo nosso peão de C6 e pelas nossas peças ali em volta. Então o nosso rei de A2 está muito seguro. As nossas peças agora estão sendo ativadas. E aí fica também aquela coisa do peão de C6. Né? A gente tem um peão a mais no fim das contas. Agora sim vai começar a pesar um pouco. Vou mostrar para vocês como é que a partida continuou, porque depois de rei F8... Aqui o Andrei Kim fez um lance que mostra realmente assim, um altíssimo nível. Tá? A gente não pode deixar de mencionar isso, que foi o lance torre F1. O Ninzovich, no seu famosíssimo livro Mi Sistema, ele chegou a mencionar esses lances estranhos de torre como lances misteriosos de torre, porque... a coisa que não é claro porque que a gente põe a torre numa casa como F1, né? Parece que a torre só faz sentido em colunas abertas, né?
Pareceria, pelo menos. Mas não. A torre, ela também... eu vi uma vez um autor dizendo que a torre é uma peça meio que tem a capacidade de prever o futuro. Né? Então, às vezes você... Vou aclarar para vocês o que isso significa, tá? Mas, por exemplo, às vezes você calcula alguma variante e você percebe que seria importante... Aí você olha para trás, você calcula e fala assim, pô, não deu certo. Mas, se a torre estivesse em tal lugar, o meu plano daria certo. O que eu estou tentando dizer com isso? O Andrei Kim teve a ideia de remover esse cavalo daqui em algum lugar, em algum momento, para que ele pudesse passar ali para o flanco de rei daqui a pouco. Só que ele percebeu que se ele fizesse isso agora, o peão estava caindo aqui embaixo, estão vendo? E claro, a gente não pode tolerar uma perda de material tão grande assim. Então, por esse motivo, ele falou, tive uma ideia, torre F1. Esse é o prever futuro que eu estava dizendo para vocês. A torre, ela tem essa capacidade. Né? A gente percebe que a gente calcula um pouquinho ali e fala, bom, peraí, não está dando muito certo o que eu estou fazendo, mas se a torre estiver em tal lugar, funciona. É aí que a gente inclui aqui essa peça em F1 e aí tudo funciona de maneira muito melhor. Então, depois de torre F1, o preto jogou rei G7, que foi um lance... o preto não sabe o que fazer com a posição dele, tá, pessoal? Vocês reparem que ele tinha acabado de vir ali de F8, agora ele jogou rei G7. Então, parece um pouco inconsistente, né? Mexer com a mesma peça assim duas vezes, sem uma ideia muito clara. E agora o Andrei Kim seguiu com... primeiro ele tirou o rei aqui para 1, porque aí ele tá mais seguro ainda. E aí depois de bispo F8, o cavalo voltou. Esse era o plano dele. Aí vocês entendam porque a torre tá aqui em F1, né? Porque agora sim não tá mais caindo aqui em F2. Então agora seguiu com torre D8. E aqui veio meio que assim, a ruptura final aqui, que coroou toda a estratégia aí do branco, que foi H4. E no momento que chega G4, cavalo F4, ótimo golpe. Porque pode parecer que a gente ia mexer aquele cavalo de algum jeito, mas na verdade essa é uma resposta extremamente forte, porque se a gente capturar aqui, tá caindo aqui em H5. E se a gente não capturar, que é o que foi feito pelo Topalov, tá caindo esse peão aqui. E o branco ganhou essa posição aqui sem mais nenhum problema, porque a questão é que se o preto continuar com torre por, a gente joga torre por, e depois de G por F3, dama por E4. A gente tem material a mais aqui, e o preto não tem absolutamente nenhuma compensação por isso. Está completamente arruinada aqui a posição do preto. Então, por esse motivo, a gente poderia pensar em tirar essa dama. Já surge, inclusive, a dúvida, né? Tirar para onde, porque está difícil. Mas o fato é que nem tem caso, porque se a gente tirar para cá, tem muito lance ganhando aqui, tá, pessoal? Mas o mais elegante seria capturar esse cavalo, para que depois de dama por E4, a gente siga com cavalo F6 check, rei G7 e cavalo por E4. Vamos continuar a linha até o final, porque tinha uma torre aqui para ser trocada, um peão para ser capturado aqui. E a gente chegaria até essa posição, onde o preto não tem absolutamente nenhuma chance de resistência, porque as nossas peças são muito ativas aqui de brancas. Reparem nesse cavalo aqui de E4, reparem nesse bispaço aqui de B5, nessa torre aqui em D1, tá tudo perfeito. E junto com isso a gente tem 2 peões a mais. Então o que mais a gente pode pedir para o xadrez do que uma posição dessas, né? Esse é o tipo de posição que o pessoal costuma falar que jogaria de segunda a domingo sem nenhum problema, né? Então, se eu acordasse na segunda-feira e alguém me pedisse para jogar essa posição, eu diria sim. Isso iria até o fim da semana, né? Porque melhor que isso aqui é muito difícil. Então, essa é uma ótima posição. Então, por essa razão, a gente está interrompendo a nossa análise nesse lance, porque aqui está claro que o branco entendeu e soube priorizar muito melhor ali, né, os elementos que existiam na posição naquele momento. E isso acabou resultando aí num completo caos e desastre na posição do preto, né, que foi realmente massacrado aqui nessa partida. Vocês percebam que ele não foi massacrado com algum golpe. Claro, chegou um golpe aqui no fim. Mas tudo surgiu lá atrás, quando aqui, nesse momento, ele percebeu que ele tinha que dar um jeito no rei. E aí ele saiu correndo com o rei.
claro que é aquilo, entra toda aquela parte de cálculo. Isso a gente também vai conversar ao longo do curso. Só que sem a compreensão lógica do que está acontecendo, não tem cálculo. O cálculo ele não é orientado para lugar nenhum. Então, ele soube priorizar as coisas certas, calculou o que tinha que calcular, verdade seja dita. Depois de colocar o rei em segurança, ele voltou a dar atenção para as peças, porque é a outra coisa mais importante. Reparem que em nenhum momento ele ficou tentando coroar aquele peão de C dele, tá? Porque ele entende que o peão de C não é tão importante assim. Ele cumpre o seu papel ali defendendo algumas casas, controlando algumas casas, mas é isso. Né? A gente não está tentando dizer que vai ganhar por causa do peão, né? O peão sozinho não vai fazer nada. Ele entende que ele precisa ativar as peças e é isso que ele faz aqui na sequência. Com essa sequência aqui de lances, aí chegou esse H4 aqui que arruinou a posição do preto. Então, esse vídeo aqui de introdução, pessoal, quis deixar claro para vocês quais eram os elementos mais importantes aqui nesse nosso método de análise. Também quis mostrar para vocês a importância de saber avaliar bem uma posição e de priorizar as coisas certas. Né? Imaginem que ali atrás a gente tivesse chegado na conclusão, por exemplo, que tá ganho por causa do peão a mais. A gente ia tentar dar um jeito de coroar o peão. E não tem jeito nenhum de coroar aquele peão ali. Então a importância de priorizar as coisas certas e como que isso pode impactar aí nas nossas decisões. A gente vai falar de maneira muito mais isolada sobre cada um desses elementos. Tem muita coisa interessante aqui sobre todos eles. Vocês vão ver que muita coisa desconhecida. Tenho certeza que para cada um de vocês vai ter coisas muito, muito úteis aqui. E que para mim também fez diferença, né, no momento que eu compreendi. Então, espero que tenha ficado claro aqui para vocês, pessoal. E vejo vocês nas próximas aulas. Então, um abraço a todos.